Sejam bem-vindos a mais um episódio do SOS Podcast, o podcast que pretende levar a medicina além do consultório. Eu sou Bruno Mani, comigo sempre aqui, Dr. Henriota. Fala, Bruno. Fala, galera. Bem-vindos aí. E lembrando, se inscreva no nosso canal, curte o nosso conteúdo, compartilha, que a gente vai chegar a 1000 inscritos aí, né, Mani? Amanhã. Amanhã. E o Mani falou nos bastidores aqui, se chegar a 1000, você dança Macarena, é isso? Macarena. Você grava um vídeo? Grava um Puta, vídeo. legal, cara. Eu quero que chegue, então. Editado. Tá bom. Hoje com a gente aqui, uma convidada mais que especial para mim, particularmente a pessoa que eu conheço há mais tempo na minha vida, a Priscila Mani Gomide, a Pri, né, como eu gosto de chamar há tempos. Ela é jornalista de formação, hoje ela é sócia e cofundadora da Doc Filmes, que é uma produtora aí gigante do mercado de audiovisual. Eles fazem trabalhos para a CNN, fazem trabalhos para diversas redes aí. E, Pri, obrigado. Priscila Mani, sobrenome não desmente aí a qualidade da pessoa. Obrigado, Priscila. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Queria agradecer o convite e parabenizar vocês por essa iniciativa. Obrigado. Né? Acho que vocês entraram aí num desafio super bacana e que está dando resultado, né? Então, parabéns. Obrigado. Eu tava falando aqui antes pro Mani, falei até em casa, eu tô me sentindo jogando bola na frente do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho. Eu tô inibido aqui, mano. A bola empinando a foca. E agora? Os oftalmo, o médico entrevistando a comunicadora aqui, jornalista master. Pra você que não sabe, aí segue lá, @, Priscila Mani, Priscila Mani @DocFilmes. Gomide e @produtora Doc Filmes. Aí vocês vão ver o que a gente tá falando, o que a gente tá passando aqui hoje, pessoal, porque a gente está tirando o máximo do nosso poder de entrevistador para entrevistar a pessoa que já foi para a BBC, já foi da CNN, já Globo, SBT, coloca aí para você ver. E aí, só para pontuar aqui, você tem mais de... São 1000 prêmios, Priscila? Não, 1000 prêmios não. Mas, pô, você ganhou prêmio pra caramba aqui, hein, meu? Eu vou tentar ler alguma coisa, porque eu não consigo decorar tudo isso, não. Mas ganhou o prêmio Sinapses, que foi de um programa de saúde, Confederação Brasileira de Hospitais, CIP, da Sociedade Interamericana da Imprensa. Você quer falar algum, Henrique? Porque eu vou ficar aqui sem saliva, velho. Não, é muita coisa, né? Coisa. Ganhou pelo menos 6 prêmios aí na área de jornalismo de saúde. Isso aí, cara. E aí, sim, Pri, conta pra gente aí. Como que você foi parar, Priscila, nessa área de saúde? Você sempre gostou de jornalismo de saúde? Como que foi? Primeiro, só fazendo um parênteses sobre os prêmios, né? O prêmio é um reconhecimento que a gente ganha por um trabalho em equipe, né? Então, acho que isso é muito bacana, assim. A gente, lá na produtora, na Doc Filmes, a gente tem uma equipe premiada, né? Em conjunto, mais de 40 prêmios. E esses prêmios eu ganhei junto com a nossa equipe, né? Que hoje eles fazem toda a diferença, assim, no nosso trabalho. O jornalismo de saúde foi meio por acaso, na verdade. Eu sou jornalista de formação, mas antes de ser jornalista eu queria ser médica. Então, meu irmão acabou seguindo, né, esse sonho. Sobrou pra mim. Isso. E eu sempre gostei muito de escrever, muito de ler, acabei indo para o jornalismo. Eu fui para o jornalismo internacional, né? Então, eu trabalhava como editora, fui repórter, comentarista, apresentadora. E aí, depois de um tempo, trabalhei em várias emissoras, né? Fui para a BBC e tal. E depois de um tempo, eu estava trabalhando na Band e eu comecei a pegar muitos temas relacionados à saúde. E eu gosto muito, né? É um tema que me fascina. E comecei a fazer séries especiais. Foi lá que a gente ganhou o Sinapses, com uma série especial de denúncia até sobre a condição dos hospitais no Brasil. E fui me apaixonando, aí fui pegando esses temas, né? Acabei cobrindo também na época do Zika vírus, né? Aquela epidemia que teve com casos de microcefalia. Foi uma cobertura super difícil, porque eu estava grávida. Nossa, imagino. E a minha filha tinha uma condição que ela não crescia na barriga, então acabou tendo suspeita, ninguém entendia ainda o que era aquela epidemia. E acabou tendo suspeita de microcefalia, eu grávida, cobrindo, né, todos os casos, graças a Deus ela tá bem, mas foi uma cobertura bem difícil, assim, né. A saúde, acho que tem isso, tem um lado muito positivo que hoje a gente consegue mostrar, né, com o programa CNN Sinais Vitais,
que é um lado de esperança, de cura, né, do lado mais humano, mas tem também coberturas difíceis como essa, né, que foi na época o Zika vírus. Então foi meio que por acaso, e eu segui ali no jornalismo, com a produtora, a gente tem há 3 anos, surgiu essa oportunidade de fazer o programa, o CNN Sinais Vitais. E, Pri, fala pra gente um pouquinho, assim, como é que foi a estruturação dos Sinais Vitais, como é que foi a criação dele, e hoje é um programa que, assim, é um dos, particularmente, não por você ser minha irmã, mas porque é um dos melhores mesmo de conteúdo médico, depois do SOS Podcast, né? Mas, brincadeiras à parte, assim, é um programa completo, de várias áreas, que é leve, que é alegre, que é informativo. Então, conta pra gente um pouco como foi o CNN Sinais Vitais. O CNN Sinais Vitais, bom, a gente tem o Dr. Roberto Calil, né, como grande parceiro, ele é o apresentador, né, e um dos idealizadores desse formato, desse programa. Foi um enorme desafio, assim, porque é um programa de 40 minutos, né, de arte, que a gente chama o tempo de duração do programa, um programa semanal, né, ele é feito por temporadas, mas ele, até se quiserem, né, passa todos os domingos às 7h30 da noite, mas também está no YouTube. E então foi bem desafiador porque a gente teve que, 40 minutos falando de um tema médico, né, a gente teve que criar um formato que ficasse interessante para o público geral, que eu acho que esse é o grande desafio de você comunicar a medicina ou a saúde, que aquilo fique inteligível para quem está assistindo, né, ou interessante. Então, a gente decidiu fazer um formato de documentário, que é a nossa expertise hoje na Doc Filmes, são os documentários, e a gente entrou mesmo no mundo médico. Então, a gente acompanhou cirurgias, transplante, cada tema levava a gente para um lugar bem intenso, assim, da medicina, né? E dentro do centro cirúrgico mesmo, né? Dentro do centro cirúrgico. Então, assim, eu tenho lá fotógrafos, né, cinegrafistas, que não fazem os sinais vitais. Entendi. Então, porque é sangue, eles enfim, não querem. né? Na maca lá, já desmaia ali, já tá em um ambiente hospitalar, pelo menos. Então, o começo a gente decidiu entrar mesmo, depois ficou um pouco mais difícil por conta da pandemia, né? Então, ficou muito arriscado para a gente circular dentro do centro cirúrgico. Mas eu acho que um diferencial desse programa é mostrar o médico como ele realmente é, né? Então, desmistificar essa imagem do médico como o cara ali atrás da mesa, do consultório, que sabe tudo. Então, a gente mostra um lado bem humano do médico, né? Teve um episódio que me marcou, por exemplo, que a gente falou sobre coluna. E aí era um ortopedista do Hospital das Clínicas e ele tinha problema na coluna porque ele ficava de pé durante as cirurgias por muitas horas. Então, a gente aproveita esse lado humano, né, dele contar como é que é isso, como é que surgiu o seu problema de coluna, como você tratou, o que você faz. Então, a gente foi no parque com ele, mostrou as atividades, né, físicas que ele faz e mostrou ele ali operando, né. Então, eu acho que mostrar esse lado humano do médico é o que aproxima o médico do público, né. O público cria essa empatia. Nossa, isso também acontece comigo, né. Então, é isso, assim, acho que eu tenho o maior orgulho desse programa do CNN Sinais Vitais. De novo, a equipe, né? Eu sempre reforço, porque sem a equipe a gente não seria nada. Então, todos os repórteres, né? Um programa... A gente não faz nada sozinho, né? Até vou pegar aqui um gancho. Obrigado aí, equipe. Everton Fenezes, Catherine. Obrigado, gente. Lute, Vitinho. Que é isso aí, né? Acho que a equipe é tudo, né? A gente faz a gente chegar em lugares mais altos, mais rápido também, né? E a gente pensa junto, né? E nesse seu ambiente aí hospitalar, como é que foi para você viver? Ficou mais neurótica? Ficou mais calma? Entendeu como é que funciona o dia a dia? Como é que foi para você, assim? E para sua equipe? No começo eu fiquei bem neurótica, né? Porque você se depara ali com muitas pesquisas, muitos números, né? De doenças e problemas de saúde. Mas depois eu acho que os Sinais Vitais me trouxe isso como indivíduo, né? Como ser humano que foi ver a luta das pessoas, né? Para vencer o desafio das doenças.
Então, você entender uma doença, entender que tem N possibilidades de cura, né, que tem medicamentos sendo desenvolvidos e tal, isso traz um alento. Então, acho que no começo eu fiquei um pouco alarmada com números e tal, e de ver as doenças, né, de um lugar tão próximo assim. Mas depois eu acho que os Sinais Vitais, ele curou algo aqui dentro de mim, que eu tinha de desespero, assim, de não conhecer, né? Quando a informação faz isso também, ela traz o conhecimento e com o conhecimento você consegue lidar melhor com esse mundo externo, né? Que é um desconhecido. Ah, bacana. E assim, você pode acompanhar um dos maiores médicos aí que a gente tem da geração que passou, da geração que provavelmente vai vir, que é o Dr. Roberto Khalil, que é uma pessoa fantástica. E como é que foi para você? Aliás, Dr. Roberto Khalil, fica um abraço aí, obrigado por tudo aí que você tem feito, pela medicina, pelo Doc Filmes e particularmente pela gente. Se não segue nosso canal, faça o favor de seguir aí, vai ser um prazer, quem sabe um dia te entrevistar. E como é que foi, assim, porque é um gigante da medicina, não é um cara, né, a gente às vezes olha para cima, tem os exemplos de como quer seguir, quem quer seguir, e talvez ele seja um dos maiores, né? Como é que foi para você estar lado a lado com essa entidade aí? O Dr. Roberto Khalil, ele é um grande parceiro nosso. Eu agradeço muito a ele, assim, pela parceria mesmo. Acho que a gente conseguiu criar uma relação muito especial. A gente entrou mesmo na rotina dele, né? Então, ele nos deu esse espaço, né? Então, por isso eu sou muito grata. A gente entrou, então acompanhou ele, assim, eu até hoje eu sei a agenda do Dr. Khalil, né? Então as pessoas falam, sexta ele pode? Não, mas sexta ele não vai pro INCOR, sabe? Então a gente acompanhou mesmo, assim, de manhã no INCOR, depois indo pro Sírio, depois no consultório. E... Ele dorme? Pois é. Ele dorme pouco. Ele dorme pouco e ninguém liga para ele antes das 8h01. Então, foi muito especial, assim. Ele abre muitas portas, né? Ele tem várias equipes muito brilhantes, né? Que acompanham ele. E, então, ele possibilitou que a gente criasse esse conhecimento e pudesse entrar nesse mundo. Mas é bem interessante, assim, né? No começo foi até difícil, né? Ele tem lá uma personalidade forte, mas é porque ele tem muita responsabilidade, né? Ele lida com casos muito complicados e ele tem muitos pacientes ali embaixo das asas dele e ele vive para a medicina. Então, assim, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir, não tem final de semana. A gente até fala para ele, tem que descansar, às vezes eu levo um chocolatinho, tem que comer... Mas foi muito, muito bacana, é muito bacana a relação que a gente tem com ele. Legal. Priscila, e pegando o gancho do que você tinha falado, eu e o Bruno, a gente sente um pouco isso aqui também no SOS. Qual que é o desafio para você de transformar um conteúdo médico em audiovisual? O que você acha aí que a gente tem que fazer? É um desafio. O que eu acho, assim, para você comunicar a saúde, e assim como é para comunicar qualquer especialidade, né, economia, você tem que falar uma língua que o seu telespectador, ou o seu ouvinte, compreenda, né? Então, imaginar que aquela pessoa que está te assistindo, ela não vai ter o seu repertório, né, de termos técnicos, por exemplo, ou de conhecimento. Então, que você fale da forma mais simples possível para alcançar o maior número de pessoas. E que você relacione também casos que tenham a ver, que a pessoa consiga se identificar, né, que não afaste muito o seu conhecimento daquela pessoa. Então, é mais ou menos assim, acho que como os professores têm que fazer, né, para chamar a atenção da turma, assim, da sala. Então, falar com uma linguagem que aproxime e trazer um pouco mais para esse lado humano, né, que foi isso que a gente fez com os Sinais Vitais. Então, quanto mais humano vocês forem, né, mais reais, acho que mais pessoas vocês vão conseguir atingir. Né? Então, é isso. Acho que esse mundo é fascinante, né? Tem N possibilidades e comunicar é um desafio, mas eu acho que talvez assim, a dica principal é transforma isso em uma coisa leve, que é o que vocês estão fazendo. Por isso, eu parabenizo vocês, né?
Obrigado de novo, mais uma Obrigado, vez. Estão vendo muito parabéns aqui, hein, cara. Vou ficar mal acostumado, hein? Irmã, né? Irmã mais velha. Desde pequena ali, velho. Quantos anos mais velho você é que o Bruno? 4 anos. 4 anos? Eu fui 4 anos, assim, Agora tá em 5, hein, que ainda não fiz aniversário. Fui feliz por 4 anos e daí ele chegou pra atrapalhar o meu reinado. Entendi. Foi isso. Ele é mimado, Não, então. é assim, cara, ela reclama da barriga da minha mãe, eu trouxe um presente pra ela, cara. Eu trouxe um ursinho, não foi? Foi. E ela reclama, cara, trouxe da barriga, velho. Tem essa estratégia mesmo, né? Teve isso daí. Meu pai meu pai falou usava. pra mim, olha, ele veio, chegou e ele te trouxe esse ursinho. Eu lembro do ursinho. Então, era um tá vendo? ursinho que eu puta aprendi a irmão bacana, amarrar cara. cadarço no ursinho que ele me Tá trouxe vendo? na barriga. Além de ser um puto do irmão bacana, eu ainda instruí a trouxe uma parte lembrança, né? conseguiu amarrar cadarço até hoje Isso. por minha causa, cara. Não, mas tem essa estratégia mesmo, né? Eles falam isso mesmo, né? Porque eu tenho 3 filhos. E aí a gente pensava Ele nisso. sabe, né? Porque provavelmente Não, mas tá vindo do quarto aí da minha, Não, né? quarto não. Mas a gente não fez isso. Mas eu vi essa estratégia também. Não, tem que falar que o segundo vai trazer um presente. Aí o mais velho, ele vai ficar mais feliz. Não, com ela tá feliz até hoje. Tá sucesso aí, mas só porque eu trouxe um presente. Entendi. E Pri, a gente tem um desafio, você até falou assim, na palavra desafio. Acho que um dos maiores desafios da criação do SOS e pra gente como médico, a gente viver num mundo digital que existe hoje e a gente levar a medicina além do consultório, e não é só além do consultório físico, além do consultório digital. Essa parte de a gente... Eu tive dificuldade, o Henry teve dificuldade, a gente hoje vive a parte de ser um interlocutor, talvez, né? Então, hoje eu estou migrando da área, puxando um pouco para jornalismo, ela está indo para medicina, então a gente está trocando de área, mas... como é que a gente pode, assim, alguma técnica, algum gatilho, algum tipo de treinamento, como é que o médico que ele sente dificuldade, mas ele precisa atuar nessa área digital, com vídeo, com vlog, com podcast, enfim, falar e mostrar para o paciente que tipo de treinamento que ele pode fazer, o que ele faz na casa dele, como que ele pode chegar num ponto de ficar na frente da TV e de uma câmera e ser mais natural para ele. Um comunicador, né? Bom, existem técnicas, né? A gente até tem uma área que é o Media Training, né? Que a gente consegue treinar a pessoa, habilitar a pessoa para que ela tenha esse contato melhor com a câmera, principalmente. Acho que mais que o microfone, a câmera assusta, né? Quem nunca teve que lidar com uma câmera. Que nesse caso a câmera, o Henry assusta a câmera. A gente teve que achar uma câmera que tivesse mais tranquilidade, mas... Eu não vou responder, não. Pode deixar. Eu sou muito grosseiro, senão... Vamos lá, vamos continuar. Mas a gente tem, né, o Media Training, mas assim, acho que, claro que não é todo médico que tem a possibilidade de fazer isso, ou de ter uma consultoria, né, com alguém que tenha essa expertise. Então, assim, tem dicas simples, né? Então, eu me lembro que eu tive essa dificuldade também quando eu fui para o vídeo, né? Então, eu comecei ali na produção e tal, como estagiária, e um certo momento eu fui para reportagem. Então, lidar com a câmera, para mim, foi bem assustador. E, na época, eu tinha um chefe e ele falava assim para mim, você fala, olha para a câmera e pensa que você está conversando com a sua mãe ou com uma amiga. Então, assim, acho que é você quebrar essa coisa, né, tão dura que é uma câmera na sua frente, imaginando que você está falando com alguém conhecido, né, com alguém íntimo. Então, acho que essa é uma dica mais, assim, geral que eu poderia dar. E a outra coisa é fazendo, né? Então, até falei para você, acho que... Você comentou. Quanto mais você fizer, né? E hoje o mundo virou audiovisual, né? Então, até um desafio meu profissional, né? Da produtora, um desafio nosso, porque hoje todo mundo faz audiovisual, né? Então, não é só o jornalista profissional mais, né? E então, assim, tem que ir fazendo, que é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês vieram, vocês nunca tiveram, né, enfim, treinamento, vocês estão metendo as caras. E isso é importante, eu acho que vocês estão dialogando com esse universo, né, com esse universo novo. Então, fazendo e essa dica do tentar não pensar que a câmera é algo tão, assim, um bicho de 7 cabeças, né, falar como se você estivesse falando para alguém conhecido. Essa dica é boa, né? Como se fosse sua mãe, acho que a gente família. pode puxar, vamos deixar pro final então, né? Você segue até o final o vídeo que a gente vai ter uma dica especial aí depois. Fica aí que a gente vai te contar.
E, Pri, assim, como é que foi a cobertura jornalística durante a pandemia, que foi um dos maiores eventos da área da saúde, um dos maiores desafios, que muita gente às vezes acha que foi fácil, que seria fácil para um governo, seria fácil para alguém lidar com isso, mas que realmente foi um desafio gigante para todos na área da saúde. Como é que foi pro jornalismo estar atuando nesse meio, com todo o risco, com toda a parte de exposição e tendo que fazer a cobertura e tendo que levar informação, e às vezes informação que salva vidas, né? Então... Sim. Isso é uma coisa que eu acabei não falando quando vocês me perguntaram como é esse jornalismo de saúde. A gente tem muita responsabilidade, né? Então, você comunicar algo relacionado à saúde que mexe muito com a vida das pessoas, a gente tem muito cuidado na hora de dar informação, na hora de checar os números, né? De apurar aquilo que a gente está comunicando. Isso é algo fundamental, assim, que... Por isso que a gente tem uma equipe de jornalistas, né? Porque a gente lida com essas informações muito importantes. A pandemia, acho que a gente... Na verdade, assim, eu me sinto como todo mundo, né? Como um médico que recebeu ali a informação de que tinha o primeiro caso de coronavírus no Brasil e não sabia muito bem o que fazer, como era, né? Todo mundo meio perdido. E a gente, assim, inaugurou a Doc Filmes... A gente começou a Doc Filmes em dezembro de 2019. Então, imagina, a gente, né, nosso grande parceiro era a CNN. Naquele momento, a gente tinha com a CNN o CNN Séries Originais, que era um programa de documentários. E a CNN estreou em março de 2020. Que foi quando fechou foi quando... Dezembro começou, novembro, dezembro, né, no mundo. Aqui foi março, aqui fechou, ficou março, abril, né? Foi diagnosticado ali, lá o primeiro caso aqui e era logo naquele momento. Então, assim, ninguém sabia muito bem o que fazer, né? E a gente... assim, a gente poderia ter tido uma outra atitude que seria, a gente faz o CNN Séries Originais, é um programa de documentários, a gente não tem, né? Mas a gente tem uma missão como jornalista e como comunicador. Então, a gente não se escondeu, digamos assim. A gente foi para frente, né? E a gente se colocou à disposição da CNN naquele momento, todos os nossos profissionais, e a gente foi cobrir. Nós fomos cobrir a pandemia. Do jeito que ela se apresentava. Então, a gente foi cobrir quando fechou tudo, as ruas vazias. A gente tem imagens até depois, né, se quiserem seguir lá o Instagram da Doc, a gente tem imagens, assim, de drone, né, das ruas vazias mesmo, 25 de março, lotada, vazio, aquele silêncio. E a gente teve também que mandar nossos repórteres para situações muito arriscadas. Então, eu tive repórter indo para Manaus, eu tive repórter embarcando no avião das Forças Aéreas que estava removendo pessoas super infectadas, que já estavam ali até em ECMO, né? Nosso programa de estreia dos Sinais Vitais, nosso segundo programa, na verdade, foi sobre o ECMO. Então, foi muito difícil, a gente tinha um grande papel, assim, de responsabilidade como jornalista, que a gente tinha que informar, né, o que estava acontecendo, mas também a gente tinha uma equipe, né, para cuidar. Então, a gente ficou com muito medo, né? Então, eu me lembro que não tinha ainda todo aquele equipamento de proteção individual, né? As EPIs não estava muito certo, o que serviria para o coronavírus. E a gente teve que comprar, eu me lembro, até o meu marido, meu sócio, Rafael, ele teve que ir num lugar que vendia roupa para funcionário que entra no esgoto. Então, que vinha com aquela máscara, tudo vedado e tal, bota. E assim que a gente mandou esse nosso profissional para embarcar no avião das Forças Aéreas, para entrar na UTI dos hospitais. Então, foi muito desafiador, mas... E tinha também, só te cortando um pouquinho, eles tinham que trocar a roupa, não tinha? Como é que era? Ele saía do avião da Força Armada, tirava toda uma roupa. Eu lembro que foi impressionante, cara. Era bem difícil. Tinha que tirar para fora e aí não podia e tinha que se descontaminar. A gente teve que fazer isso também, investir, né, em muito material de proteção, álcool gel, roupa, máscara, tudo. E então era isso, né? Imagina o trabalho, né, de um repórter que tem que se paramentar todo, tá correndo risco. E tá ali, depois aí tira tudo, enfim, foi bem desafiador.
Mas graças a Deus, assim, a gente, claro, teve gente contaminada, né? Acabou que teve, mas ninguém ficou em estado grave e a gente conseguiu cumprir o nosso papel de jornalista. E eu tenho muito orgulho, assim, do material que a gente produziu na pandemia. Eu acho que foi um material muito corajoso, assim, então... De novo a equipe, né? Priscila, mas você tocando nesse assunto, porque na época da pandemia, quando a gente lembra, a gente, às vezes no grupo do WhatsApp, a gente tinha muita informação. Você pegava esses dados e conseguia... Sabe, porque tinha os dois lados. Tinha gente que falava, tá tudo bem, isso aí vai acabar rápido. Tinha outro lado que falava, pandemia, tá todo mundo morrendo. Como é que vocês coletavam esses dados e conseguiam achar o ponto de equilíbrio para passar a verdade para as pessoas? Porque muitas vezes as pessoas escutavam e falavam, eu não sei se isso é verdade ou se é mentira. Esse é um outro desafio, né? Além da disseminação do audiovisual, o outro desafio que a gente, como jornalista profissional, enfrenta são as fake news, né? Então, ou a fake news intencional, que a pessoa cria uma fake news, ou a fake news que a pessoa não checou direito, não sabe direito e passou adiante, né? Então, por isso que é tão importante, né, quando você vai fazer um material que precisa ser bem apurado, ainda mais na área da saúde, trabalhar com um jornalista profissional, que é aquele cara que vai saber quais são as fontes certas, que vai checar as informações, e que vai ter esse cuidado, né, porque o nosso... É como médico, né, vocês fazem um juramento, né, em que vocês vão fazer o possível para salvar aquela vida e vão estar à disposição para aquilo. E o jornalista tem esse compromisso, né, esse compromisso com a verdade. Eu acho que, acima de tudo, é a verdade. Então, e com muito cuidado para não cair em armadilhas das fake news ou das fontes que não checaram, né, aquelas informações. Então, a gente tem esse know-how de como fazer isso e tem profissionais muito experientes nesse quesito. Entendi. Você tem uma equipe que sempre está checando, então, para ver aquilo, Sim, né? a gente... o papel de jornalista é esse, né? Falar a verdade. Sim. Então, fazer esse tipo de comunicação baseada em fontes reais, né? Em fontes confiáveis. Que é um desafio gigante, né? Como é que você tem que saber exatamente onde está a fonte confiável, levar. Isso aí é desafiador mesmo para o jornalismo. Né? Muito. A gente, como médico, ou até às vezes como pessoa do dia a dia mesmo, a gente tem que entrar nesses dados aí, acreditar neles, tem que ter um jornalista bom para passar essa informação. Né? E da pandemia, Pri, a gente teve um episódio, né, que a gente falou um pouco sobre como que a pandemia trouxe de bom, que foi as partes de você ter comunicação mais por vídeo, você fazer telemedicina, você tirar um pouco o peso do transporte do paciente. Então, assim, para o jornalismo, assim, o que você conseguiu tirar de bom e de ruim da pandemia? Essa comunicação por vídeo, ela mudou um pouco mesmo a nossa forma de fazer hoje, né? Então, antigamente, a gente fazia um material de documentário, por exemplo, ou uma reportagem, e era meio inconcebível que a pessoa entrasse por Zoom ou, né, por vídeo. Então, assim, era uma coisa que a gente torcia um pouco o nariz, tinha que estar lá presencial, com o entrevistado e tal. Isso mudou. Então, até quando o Henry falou da apuração, né, das informações, a gente fez uma série especial e a gente fez um episódio especial sobre a vacina. Então, era uma época que ninguém sabia se ia ter vacina, se não ia ter vacina, quais eram as empresas que estavam produzindo vacina. E a gente fez um episódio inteiro, que até foi finalista de um prêmio, com entrevistas, porque naquele momento a gente podia viajar. E quem eram as nossas fontes? Eram os pesquisadores que estavam dentro das empresas que estavam produzindo a vacina. Então, a gente falou com a Pfizer, a gente falou com a Janssen, a gente falou com a Sinovac, que é a empresa que fez a Coronavac, e a gente até acabou dando a notícia, ninguém sabia ainda que ia ter Coronavac no Brasil, e a gente deu a notícia em primeira mão. Eu fiz essa entrevista, né, com o pesquisador chinês, de que a Coronavac ia ser testada numa população, e essa população era aqui no Brasil. Então, como é que a gente fez isso? Por vídeo. E ficou uma série fantástica, assim. A gente conseguiu informações, né, antes de todo mundo e tal. E além, né, do que as pessoas estavam comunicando, estavam falando.
Então, acho que isso mudou, assim, mudou um pouco a cabeça de você... assim como você pode trabalhar hoje de qualquer lugar do mundo, né? Então, são os escritórios nômades, né? Que você pode estar em outro estado e trabalhar para uma empresa que é de São Paulo, outro país. Né? O jornalismo também acabou abraçando, né, esse modelo. Então, a gente consegue aceitar melhor que a gente vai ter alguns entrevistados que a gente não vai ter mandado uma equipe para Nova York, por exemplo. A gente vai fazer por Zoom. Né? Isso reduz muito o custo, né? Assim como para a medicina, como para estar ali tete a tete com o paciente. Eu, assim, para ser sincera, né? Eu ainda prefiro a coisa olho no olho, né? Então, como entrevistadora, como repórter, jornalista, é muito melhor você estar ali com a pessoa e você, né, tem todo um gestual que você consegue ler e consegue identificar. Mas, enfim, a gente tem que se adaptar ao que o mundo é hoje, né? Então, acho que é isso, né? Tem um lado positivo e o lado negativo. Eu acho que para a medicina se enquadra bem isso também, porque a gente também, eu prefiro, óbvio, né? A gente tem que ter o contato, principalmente oftalmo, né? A gente tem que ter o paciente ali na nossa frente, mas a gente consegue, às vezes, entregar um cuidado para alguns pacientes que não conseguiriam estar ali, ou às vezes até numa orientação de um resultado de exame, do que ele pode fazer, sem ele ter que estar exatamente presencial no consultório. Então, isso também ganha um pouco de tempo. Sim. Né? E você puxou um gancho aí também, Pri. Se você precisar de alguém para mandar para Nova York, o SOS aqui tá. Tamo você vai? Claro. Como é que tá o passaporte aí, Everton Fenezes? Como é que tá aí, Liberty? Tá aí certo? Olha, você acabou de fazer um positivo, então a gente tá indo para Nova York, galera. A gente vai ficar 2 meses sem gravar aqui o SOS. A gente vai gravar de Nova York agora como chama um prédio lá? Da filial da Doc Filmes. Filial da Doc Filmes no Empire State Building. Ô, Priscila, você fez uma mudança de carreira, né? Além de jornalista, agora você é empresária. E para mim, para o Mani foi mais ou menos assim também. A gente sempre foi médico da parte assistencial e hoje a gente está um pouco como comunicador. Como é que foi esse desafio para você, de sair do jornalismo e agora você está como empresária? Enorme, né? Acho que é o que vocês estão sentindo aqui um pouco, né? Muito desafiador, né? Ser empresário é uma montanha-russa, né? Você dorme de um jeito, acorda de outro, no meio do dia já mudou e no final do dia já é outra coisa completamente diferente. Então, assim, eu acho que o maior desafio que hoje eu vejo de você ser empresário é você cuidar da sua saúde emocional, né? Você saber lidar com os imprevistos e conseguir ter um equilíbrio, né? E um centro para que aquilo não desestabilize sua vida pessoal. Então, assim, eu acabei virando empresária muito por causa do meu marido, né? Do Rafa, que é meu sócio. E ele tem uma cabeça muito, assim, do mundo do business, né? Então, ele conseguiu criar todo o modelo nosso lá da produtora e trazer as pessoas de qualidade que hoje a gente tem, né, na nossa equipe e fechar os negócios que a gente tem. Então, eu fui meio que na onda dele, assim, né? Eu admiro muito ele, né? Então, acho que ele é um cara excepcional, um cara, assim, realmente diferenciado. Fora da caixinha, né? Meu irmão conhece, então... Ele tem uma visão, assim, que ele olha um negócio e ele prevê 5 coisas que ninguém ia conseguir ver nem dali uma semana, né? Vou até fazer um agradecimento especial, Rafa. Antes do SOS Podcast aqui, quando a gente começou o projetinho, eu sentei com ele, foi uma lavagem cerebral, um brainstorming de umas 2 horas no aniversário de criança. Lá consultoria? Nossa, você pagou ele? Pagou? Não, né? Louco. Ali o que é? Ali é cabide de emprego. Entendi. Mas, nossa senhora, foi isso que você falou, é impressionante. Você entra com uma cabeça achando que você tá sabendo alguma coisa, você sai, tipo, meio barata tonta. E, cara, assim... a gente começou o projeto, aí você olha lá 10 passos na frente, as 10 coisas que ele falou é exatamente, mas assim, não é acho que aconteceu, não é exatamente aquilo, cara. Aconteceu mesmo. Eu admiro bastante também. Então ele é um visionário, assim, né? E eu fui na onda dele. E aí, como o negócio é nosso, eu tive que assumir muitas coisas, né? Então, por exemplo, fazer gestão de pessoas. É um desafio, né? Então, de jornalista para gestão de pessoas. E, né, é isso, assim, que eu falei. Acho que o principal é você conseguir
cuidar do seu equilíbrio, né? Ter essa inteligência emocional de saber que um dia não vai ser igual ao outro, que os problemas que as pessoas vão te trazer, você vai ter que resolver, né? E não vai poder pegar tanto para você. Então, é isso, assim, a gente está há 3 anos, né, com a empresa, mas é um mundo completamente diferente do que eu conhecia, né? Não, é exatamente isso, assim, a gente teve um episódio aqui com a Paula Velasco, a gente falou exatamente de gestão. Até a gente vai colocar o link na bio aqui para vocês reassistirem, né? Eu tenho certeza que vocês já assistiram 10 vezes. Não nos decepcione. Mas o que você sente é exatamente o que o SOS Podcast a gente quer levar, que é o médico além do consultório, então mostrar para ele que ele pode fazer gestão, mostrar que todo mundo tem dificuldade com isso. Então você saiu da sua área que é jornalista, a gente saiu da sua área que é médico, e você era jornalista raiz mesmo, e a gente era médico, a gente ainda não, somos ainda, né, médico. Você tem o seu CRM ativo? Tô pagando, então, tô pagando a anuidade, tá tudo certo, cara. Certo. E aí a gente tem esse objetivo de levar essa opinião e a gente vê que consistentemente o empreendedor são os mesmos desafios. Então, assim, o cara tem que saber que ele vai sair, vai passar e tá tudo bem. Tem que ir lá, vai ter a gestão de pessoas, vai ter a parte financeira, vai ter essa experiência dos outros. E é isso, né? Você sair da sua zona de conforto, você só tem coisa grande a acontecer. A Doc Filmes é um exemplo disso, né? Eu acho que tem... eu acho que é uma coisa legal aqui, que não dá só para falar, porque é difícil ser empresário e tal, mas, assim, algo muito positivo que virar empresária me trouxe, ter o meu próprio negócio, foi a liberdade. Então, eu acho que é fundamental a gente bater nessa tecla para quem tem essa intenção de virar um gestor, virar um empreendedor. A liberdade que eu tenho hoje, comparado ao que eu já trabalhei dentro do jornalismo, é algo assim que é o maior valor que a gente tem. Hoje o meu objetivo ele não é financeiro, né? Assim, claro, a gente quer ser bem-sucedido, né? A gente tem a intenção de ter um patrimônio e tal, mas, assim, o meu maior objetivo é ter qualidade de vida e liberdade. Então, a liberdade, ela traz a qualidade de vida. Eu tenho uma filha, né? Tenho 2 filhos, um de 20, que não precisa mais tanto de mim, e tenho uma pequena, que é de 6 anos, que ainda eu sou muito presente na rotina dela. Então, assim, ela tem lá um evento da escola às 3 da tarde. Nunca que eu poderia sair da TV e falar, gente, então, peraí, eu vou lá no evento da escola da minha filha, né? E hoje eu posso fazer isso, eu posso organizar os meus horários de forma a compor a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, eu acho que quem tem essa intenção de entrar para esse mundo, de apostar na gestão, enfim, no empreendedorismo, tem que ter isso como mote. Eu quero ter mais liberdade, é isso, porque isso realmente te traz, né? Eu acho que eu passei a vida inteira trabalhando de sábado e domingo, de feriado, já dormi na TV em grandes coberturas, né, internacionais, principalmente, que eu fazia, e hoje eu tenho essa liberdade de poder organizar o meu tempo. Só uma curiosidade, geralmente para o jornalista, como que é o vínculo empregatício dele? É CLT ou é prestador de serviço? Como que é isso? Porque você trabalhava sábado, domingo sim, também? Como? Trabalhava. Então, é CLT, né, o modelo hoje, acho que todas as empresas estão adequadas para isso, mas aí você trabalha com compensação, né, de hora extra, de folga e tal, porque... Nossa, eu lembro que a Pri chegava, não lembro qual emissora que era, de tantas inúmeras emissoras no mundo afora, mas... Eu lembro que você saía de casa às 7 horas da noite para trabalhar, chegava às 4 horas da manhã, não tinha? Ô, louco. Não, na verdade, já aconteceu, né, isso. Não, mas era frequente, eu acho, cara, você não tinha. Não, eu, na verdade, teve um momento que eu apresentava um jornal das 6 da manhã. Então, eu tinha que estar na TV às 5. Tinha que madrugar. Para ler, né, as laudas e maquiar e tal. E para estar na TV às 5, eu tinha que acordar às 4. Então, eu fiz isso, acho que por 1 ano e meio... por aí, 2 anos, né? Depois a saúde já começou a apitar, porque eu não conseguia dormir no horário, né? Tipo, 8 da noite você vai dormir, mas o mundo está funcionando às 8 da noite. Então, eu ia dormir 11, né? Meia-noite, dormia pouco e comecei a ficar com a imunidade baixa e tal. Mas foi uma experiência muito boa, porque é um trabalho que alguém tem que fazer, né? Então, assim, tem que ter o cara que vai estar na rádio apresentando às 6 da manhã,
o jornal que vai pro ar, né? Quando as pessoas estão acordando. A informação não para, as coisas não param. Tem que né? Você não consegue desligar um botão e falar, beleza, acabou. Mas já aconteceu também de coberturas. Então, por exemplo, quando teve a crise lá no Egito e tal, eu dormi na TV, porque a gente ficava esperando a queda lá do presidente, ia acontecer a qualquer momento já era meia-noite, já era 1, já era 1h30, já era 2, e me acordaram para eu entrar no ar, eu tava dormindo no camarim, assim. Então... que susto, cara. Dormi na TV, eu achei que ela tava dormindo na apresentação do jornal, sabe? Não, dormi, na mesa aqui não. Deitado. O Henry fez isso um dia, a gente tava aqui no podcast, ele deitou aqui na coisa e falou, Henry, acorda. Vou tirar uma sonequinha. Dormi, eu nunca dormi, mas já dei risada no ar. Já tive uma crise de gargalhada no ar. Meu Deus do céu. E aquela lenda lá que é só daqui pra cima e daqui pra baixo, vocês não estão... Sim. É isso daí bermuda. Mesmo? A bermuda e chinelo. Bermuda e terninho. Aqui a gente tá assim, né, cara? Eu tô de chinelo aqui. De chinelo havaiano. E, Pri, você falou de trabalhar com o Rafa lá, que é seu marido, e tem a maioria dos médicos, né, a gente conhece muita gente, que é uma empresa familiar, que é, né, ou herda do pai, e aí os 5 irmãos lá, ou que nem no caso do Henry, os 25 filhos dele, mas... 26. 26, verdade, acabou de ser mesmo. E como é que é assim para você? Como é que você consegue dividir? Como é que o médico pode, caso ele tenha essa estrutura de trabalho, de ser sócio ser a esposa, do sócio ser seu pai ser o líder ali, mas ter os 4, 5 filhos que cuida, e casa, e tem, né? Sim. No começo não é fácil, né? Então, porque a gente estava acostumado com um tipo de relação em casa e no trabalho e, de repente, a gente tem que reformular essas relações, tanto em casa quanto no trabalho. Então, no começo não foi fácil, assim, a gente brigou bastante até encontrar um meio termo. A gente teve que rever os nossos papéis em casa, como mãe, como pai, né? Como, enfim, cuidando das coisas do dia a dia da casa. Mas o que aconteceu, e acho que pode servir de dica aí, né, para quem vai trabalhar nessa empresa familiar, é que eu e o Rafa, nós somos muito diferentes. Ele tem qualidades que eu não tenho e eu tenho qualidades que ele não tem. Então, a gente meio que se complementa, assim. Mas como é que eu vi isso? À custa de muita cabeçada, de falar, putz, eu tô brigando aqui porque eu penso de um jeito, e ele pensa de outro, mas espera aí, eu faço terapia, né, gente? Tem que dizer que a terapia é fundamental na vida hoje em dia. Mas eu passei a ver assim, tá, e se eu pegar o que ele tá falando e compor com isso que eu penso? E aí a gente conseguiu se transformar numa equipe equilibrada, eu e ele. Então, eu acho que para quem quer trabalhar numa empresa familiar, eu acho que a pessoa tem que dar um passo para trás, né? Ouvir e ver o que o outro tem a oferecer de qualidades e até relevar, né, os defeitos que aquela pessoa pode ter e compor uma estrutura que você consiga dar o seu melhor e aproveitar o melhor do outro, assim. Acho que é um grande desafio, mas pra gente tá dando super certo, assim, deu super certo. Eu tenho muito orgulho de falar e ver essa dinâmica de vocês, assim, até é emocionante, porque é uma dupla que se otimiza, cara. É impressionante, assim. Eles completam. Eu tento levar, não só se completa, além de se completar, mas assim, é como se você juntasse, assim, duas forças muito grandes que não se limitam, não só se completam, mas se potencializam, entendeu? Entendi. Isso eu acho que vale para qualquer casal ou qualquer sócio, entendeu? Você entender que você tem que pegar isso que você falou, do que você tem de melhor e que você tem de melhor, não só se completar e se juntar, mas fazer de uma forma que você consiga potencializar, escalonar a força da sua empresa, a força do seu núcleo familiar, do seu consultório, né? Isso daí é fantástico. A gente tem aqui, Pri, um quadro que a gente pede para o convidado fazer uma prescrição, uma receita. O Dr. Henriota vai te passar aqui uma caneta Montblanc. Essa caneta Montblanc é de 1926. Cuidado. Ela foi moldada por monges do Tibete. E aí é o seguinte, é a receita que você quer passar para o médico, para o ouvinte, para o nosso seguidor. O que ele pode fazer para melhorar o dia a dia dele, melhorar a vida dele, levar a medicina além do consultório. O que vier no seu coração aí, você fica à vontade, escreve. Tá bom. Tem o carimbo aí que tem o seu nome. É para fazer agora? Fica à vontade. Tá bom. Quando você vai fazendo aí, a gente vai... eu queria lembrar para a galera se inscrever no nosso canal,
né, Bruno? É. Porque a gente quer bater os 1.000 seguidores, por quê? Qual que é? Pra gente fazer uma dança aqui, cara. Não, o o Bruno vai dançar. O Bruno vai dançar, Macarena? Cara, 1.000 seguidores, Macarena. Macarena? Editado. Não, editado não, cara. Eu falei no começo do vídeo, vocês voltem aqui, ó, tava lá editado. Vai dançar? É o que eu prometi pra estar prometido. É isso, pessoal. Acho que a gente teve mais um papo muito, muito interessante. Fantástico. Muito bom, porque além de levar a medicina além do consultório, a gente quer a opinião de pessoas que vivem a medicina. E hoje, assim, a PRI e a Doc Filmes, a CNN de Sinais Vitais, é a medicina pura. A gente, se você olhar lá, é o que a gente vive, é o que o paciente vive, é o que tem de mais importante ali no meio da saúde, mostra realmente como é que funciona as dificuldades. Então, tem muita gente que acha que médico medicina é só apertar um botão que resolve, que tem que ter uma resolução, que é fácil, mas a vida do médico é difícil, a gente sabe, e a ideia do SOS Podcast é atender inúmeros SOS que a gente recebe aí para trazer convidado, para tirar dúvida, para sanar essas dificuldades, para você poder se desenvolver como médico. Falei demais aqui, né? Não, mas por exemplo, que nem a Priscila, essa dica dela de comunicação, de olhar para a câmera e imaginar que é uma pessoa íntima, é sua mãe, isso aí já é uma dica valiosa, cara. Eu acho. Só não vai pedir toalha, mãe, traz toalha, aí, porque não é sua mãe, né, cara? É só uma câmera, né? Quero mais, né? Vou contar uma história do Bruno rapidinho. Opa, meu vamos irmão lá. gritava. Podres. Vamos Meu lá. irmão gritava lá do quarto pra minha mãe, ele comia, né, o almoço no quarto. Ó, louco. Olha, mas olha isso eu tinha 22 anos. Ah, não, tá bom, era criança, assim, ó, mãe, quero mais. Nossa, que isso. É isso mesmo. Cara, nunca neguei que eu sou mimado, velho. Nunca neguei que eu sou muito. mimado. Não ia nem cara. até a cozinha esquentar o prato. A toalha secava e jogava no chão, hoje não tem mais na cama? Hoje não tem mais minha mãe, eu como a comida fria, pra não ter que ir até o micro-ondas. Você come comida fria? Tomo banho frio às vezes, cara. Pergunta pra Bruna. Eu não tenho paciência não, cara. Entendi, o negócio tem que ser de imediato ali. Entendi, cara. Mas, pô, obrigado aí. Você quer contar mais alguma coisa pessoal? Melhor não. Cara, se tem alguma pessoa que sabe das coisas, tá na nossa frente ali. E obrigado, Pri, mais uma vez. Eu sei que a gente foi muito bacana isso. A gente tá tentando entrar no seu mundo. E foi o que o Henry falou no começo. A gente jogou bola com o Neymar aqui hoje. Dá nota pra gente aqui, Priscila. Fala uma nota pro Henry. Uma nota pro Henry. Nota 10, gente. Não, acho que não. Cara, aceita a nota. Obrigado. Obrigado. Eu acho que vocês estão de parabéns. Acho que é um mercado desafiador, mas vocês meteram as caras e vocês estão dialogando com o que como o universo funciona hoje, né? Então, parabéns de novo. E tá ótimo, gente. Parabéns pra equipe também. Olha lá, super salva de palma aí. Everton Fenezes, Catherine, Vitinho, Lute. E o próximo episódio com a Pri, ela vai voltar com certeza, vai ser em Nova York, né? Pô, vamos lá, mano. Já tô lá, já. Obrigado, galera. Estamos finalizando obrigado. Aqui. Ativa o sininho aí, segue, compartilha, curte. Vamos fazer o canal crescer aí pra gente levar a medicina além do consultório. Se você tem algum SOS, manda pra gente. A gente vai trazer aí o conteúdo que vocês pedirem, o especialista que você pedir, pra gente tentar melhorar aí a sua dificuldade, sanar o seu SOS. Um grande abraço. Valeu!